que o conhecimento é importante. Ninguém duvida disso, a educação tem o poder de transformar vidas, famílias e até nações inteiras. Desde a nossa infância, somos atropelados por informações matemáticas, históricas, geográficas em português e em inglês, e não apenas essas disciplinas tradicionais, mas também por tudo aquilo que aprendemos em cursos livres, treinamentos, mentorias, ou mesmo aqui no YouTube. Apesar de tanta informação e do tamanho impacto que o conhecimento tem na nossa vida, nunca nos ensinaram como devemos estudar, como o nosso cérebro aprende. E aí cada pessoa desenvolve suas próprias estratégias. Tem gente que relê textos várias vezes, outras sublinham partes importantes, algumas fazem resumos, outras estudam em grupo. Todo mundo acha que está certo, mas os estudos mostram uma realidade diferente. A maioria das pessoas usa estratégias ineficientes. É por isso que muitos continuam esquecendo o que aprenderam mesmo após anos de estudo. Então nesse vídeo vou te mostrar o que deveria ter sido ensinado na escola. Vou revelar os 4 pilares da aprendizagem eficaz baseados na ciência, para você nunca mais perder tempo com métodos errados. Agora vamos direto ao ponto. O primeiro pilar para aprender melhor é o foco contínuo. Quando estudamos, estamos passando por 3 etapas fundamentais: adquirir a informação, entender, compreender, consolidar na memória e depois recuperar quando precisarmos. Essa é a essência da aprendizagem. E o principal modulador mental dessa aquisição é o foco. Nosso cérebro tem 2 modos de atenção: o foco contínuo e o alternado. O foco alternado é aquele em que você divide sua atenção. Olha notificações do celular, escuta música, conversa com alguém, enquanto tenta estudar. Já o foco contínuo é quando você se dedica exclusivamente a uma única tarefa: ler um livro, ouvir uma aula ou até mesmo assistir a esse vídeo. Sabemos que o foco contínuo gasta mais energia, mas também gera muito mais aprendizado, porque o cérebro só consegue prestar atenção em uma coisa por vez. Qualquer distração prejudica a absorção da informação, mesmo que inconscientemente. Se você está numa sala de aula e deixa o celular na mesa, você vai reter menos, entender menos e consolidar menos aquela informação, porque distrações roubam seu foco e, consequentemente, prejudicam sua capacidade de aprender. Então, a primeira dica para potencializar seus estudos é mapear suas distrações. O que te desconcentra? O celular, as pessoas conversando, o barulho da rua, notificações no computador? Identifique esses elementos e remova-os do seu ambiente de estudo. Se são pessoas conversando, vá até elas e peça silêncio. Coloque uma plaquinha na porta, avisando que não quer ser interrompido. Desligue o celular e deixe-o longe, inclusive fora do seu campo de visão. Estudos mostram que até ver o celular desligado pode reduzir seu foco. Então, além de desligar, deixe-o longe. Uma mesa organizada, silêncio e ausência de distrações vão elevar seu nível de concentração. Segunda dica: faça blocos de estudo. Como o foco exige energia, é necessário fazer pausas estratégicas. Recomendo blocos de 30 minutos a 1h30, com pausas de 20 minutos entre eles. Nessas pausas não faça nada que exija atenção. Não leia, não assista vídeos, não mexa no celular. Apenas deixe sua mente viajar. Dê uma caminhada, tome água, respire fundo. Essa divagação mental ajuda a consolidar o que você acabou de estudar. Terceira dica: expor-se à luz do sol logo pela manhã. Nos olhos existem células sensíveis à luz solar. Quando ativadas, liberam substância como adrenalina, cortisol e dopamina. Isso significa mais energia, mais foco, mais disposição, mais concentração. Muitas pessoas reclamam de cansaço durante o dia, falta de energia, distração excessiva. E nem sabem que isso pode estar relacionado com a falta de exposição à luz do sol pela manhã. Não adianta ligar a luz do quarto ou olhar para a tela do celular. Essa célula é específica para a luz solar. Então procure se expor ao sol por 15 a 20 minutos assim que acordar. Quarta dica, e talvez a mais subestimada: ter motivação. Não
aquela motivação efêmera e de estar super animado, mas sim entender o motivo pelo qual você está estudando aquilo. Quantas vezes você já estudou algo sem entender o propósito? Álgebra, história, física, quando não há um porquê, você perde foco, disciplina e capacidade de lembrar. Mas quando você entende que aquele conteúdo pode abrir portas, melhorar sua vida profissional ou pessoal, seu cérebro entende que aquilo é importante e automaticamente passa a priorizar. Então, sempre que for estudar, pergunte-se: por que isso? É relevante para mim? Como isso pode mudar meu futuro? Feche os olhos e imagine como será quando dominar esse conhecimento. Isso vai gerar motivação real e sustentável. Primeiro, pilar: foco contínuo. Segundo, pilar: técnicas de estudo. Aqui está o grande erro da maioria das pessoas. Elas buscam a técnica perfeita. Acham que existe um método único que vai funcionar para todos. Mas a verdade é que o que realmente importa é o esforço cognitivo e a capacidade de recuperar a informação sem consultar o material. Você já ouviu falar da pirâmide da aprendizagem? Aquela que diz que lemos 10%, ouvimos 20% e ensinamos 90%. Essa pirâmide é falsa, as porcentagens são inventadas. Mas a ideia central está correta. Quanto mais esforço exigirmos de nosso cérebro para lembrar melhor, será a técnica de estudo. Duas técnicas comprovadas são os testes e o ensino. Faça exercícios simulados. Tente responder perguntas sem olhar o livro. Depois confira onde errou e repita esse processo. Força seu cérebro a trabalhar ativamente, consolidando a informação. A outra técnica é ensinar a explicar o conteúdo para alguém ou até mesmo para você mesmo. Organize as ideias. Estruture os conceitos. Explique como se estivesse gravando um vídeo. Isso vai exigir esforço cognitivo e recuperação da informação. 2 pilares da aprendizagem eficiente. Terceiro pilar: o tripé da saúde. Sono, alimentação e atividade física não são apenas importantes, são essenciais. Você pode seguir todas as técnicas do mundo, mas se dormir mal, se alimentar mal ou for sedentário, nenhuma estratégia vai funcionar. Começando pelo sono. Durante o sono, seu cérebro consolida memórias, limpa toxinas e organiza informações para aumentar sua capacidade de aprender no dia seguinte. É como se seu cérebro fosse uma esponja. Ao longo do dia, ele absorve conhecimento. À noite, ele espreme e armazena aquilo que é relevante para que no dia seguinte você possa aprender ainda mais. Se você já estudou a noite toda e foi bem na prova, mas esqueceu tudo dias depois, isso aconteceu porque você não dormiu o suficiente. Sono inadequado prejudica a consolidação da memória. Segundo pilar da saúde, a alimentação. Alimentos inflamatórios como açúcar, massas, frituras sobrecarregam seu corpo. Seu organismo precisa gastar energia combatendo esses alimentos e sobra menos energia para você se concentrar, para focar, para manter a motivação. Se você se alimenta mal, você se sente mais cansado, tem menos foco, menos capacidade de evocar conhecimento. Terceiro elemento do tripé: a atividade física. Ela estimula neurogênese, angiogênese e sinaptogênese, ou seja, nascimento de novos neurônios, formação de novos vasos sanguíneos e fortalecimento das conexões entre os neurônios. Além disso, se você fizer atividade física durante as pausas, vai potencializar a consolidação da informação. Caminhar, praticar musculação, jogar algum esporte, tudo isso ajuda seu cérebro a fixar o que você estudou. Uma dica extra sobre o sono são as sonecas. Uma soneca de 20 a 30 minutos à tarde pode melhorar significativamente a retenção. Mas cuidado, não durma demais. Não tire mais de uma soneca por dia e acorde descansado. Não sonolento. Quarto e último pilar: revisões espaçadas. Estudos mostram que em 24 horas sem revisão você esquece cerca de 50% do que aprendeu. Em 2 semanas chega a 80%. Revisar não é opcional, é obrigatório. Mas não adianta reservar um dia inteiro para revisar tudo. Nosso cérebro aprende melhor quando o estudo é espaçado. Em vez de estudar 4 horas seguidas, divida em 1 hora por 4 dias consecutivos.
Isso cria padrões de repetição, que seu cérebro interpreta como importantes. Uma técnica poderosa é o uso de flashcards. Pegue post-it ou pequenos papéis na frente. Escreva uma pergunta. Atrás a resposta. Exemplo: quais são os 2 fatores necessários para aprender melhor resposta a esforço cognitivo e recuperação da informação sem consulta ao longo do dia? Aproveite momentos ociosos, fila, banco, transporte público, pegue esses cartões e tente responder antes de ver a resposta. Você estará combinando revisão espaçada com recuperação livre. Esta é a base científica para aprender melhor foco, contínuo, técnicas de estudo, que exigem esforço, saúde equilibrada e revisões inteligentes. Agora pense quantas horas você já perdeu estudando errado, quantos conteúdos você já esqueceu, por não aplicar técnicas comprovadas. Quantas oportunidades foram perdidas por não saber como seu cérebro funciona? Este vídeo é uma chave para destravar seu potencial para transformar sua rotina acadêmica ou profissional para dominar qualquer assunto com precisão e velocidade. Você tem 2 opções: ignorar tudo isso e continuar como sempre, ou aplicar essas estratégias e ver resultados reais. A decisão é sua, mas agora você sabe. Não é falta de inteligência, não é falta de tempo, é falta de método. E este método está aqui pronto para você usar. Você já percebeu como certas ideias ficam ecoando dentro de nós muito depois de ouvi-las? Como se tivessem sido plantadas não apenas na mente, mas no coração. Hoje, falamos sobre como o cérebro aprende, como focar melhor, como estudar com propósito, como cuidar do corpo e da mente e como revisar com inteligência. Mas no fundo, tudo isso vai além de técnicas. É sobre respeitar a si mesmo, sobre reconhecer que cada dia é uma nova chance de aprender, crescer e se transformar. Esses 4 pilares não são apenas ferramentas, são escolhas diárias. São pequenos atos de amor próprio, de disciplina silenciosa, de coragem para enfrentar o desconhecido e torná-lo familiar. E talvez, sem perceber, você já tenha dado o primeiro passo. Agora, diante de tudo que viu, não seria justo deixar esse conhecimento simplesmente aqui, dentro dessas imagens, nesse momento fugaz. Ele merece viver dentro de você, em ações, em mudanças reais. Por isso, se este vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que também busca entender-se melhor, aprender mais e viver com mais clareza. Clique no sininho, inscreva-se, pois essa jornada não termina aqui, ela só está começando. E se você chegou até o final, é porque já faz parte dela.